Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai analisar o caderno de número 9, focado em um tema que parece super técnico, mas que afeta qualquer pessoa que lida com negócios ou dívidas, né? As espécies de protesto e a Lei 9.492 de 1997. Sabe, quando a gente pensa em protesto, vem à mente uma arma poderosa para cobrar uma dívida. Com certeza. Mas é uma arma cheia de travas de segurança, sabe? E com um manual de instruções bem complexo. Usar do jeito errado pode ser um tiro no próprio pé do credor. Nosso objetivo aqui é desvendar esse manual, entender não só as regras, mas a estratégia por trás delas. Ok? Vamos desvendar isso. É uma ótima analogia, porque é exatamente isso. Entender as espécies de protesto e, principalmente, onde protestar, não é só decorar artigos para uma prova. Não mesmo. É dominar um jogo de xadrez. Cada movimento, o motivo, o local, o momento, tem uma consequência direta na partida, que é a recuperação do crédito. E como o professor Lessa sempre ressalta, as bancas de concurso, especialmente a FGV, adoram criar cenários onde o movimento errado invalida toda a jogada. Certo. Então vamos começar pelo tabuleiro, pela regra básica. A lei define o protesto como um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência. O que essa formalidade toda significa na prática? Significa que cada passo é regulado. E o primeiro ponto de atenção, assim, é o papel do tabelião. Pensa nele como um guarda de trânsito. Ele vai olhar para o seu título, uma nota promissória, um cheque, e verificar se tem os aspectos formais. A placa, os faróis, se está tudo preenchido corretamente, sabe? Ele não vai te perguntar se você tem carteira de motorista ou se o carro é seu, ou seja, ele não analisa o mérito da dívida. Ah, então ele não investiga se a dívida é legítima ou não, se ela realmente existe. Exatamente. E aqui está a primeira grande armadilha, que é um ponto crucial do artigo 9º da lei. É proibido ao tabelião investigar se a dívida já prescreveu, se já caducou. Mesmo que seja óbvio. Mesmo que seja óbvio. Se você, credor, apresentar um título cuja dívida já expirou legalmente, o tabelião é obrigado a ignorar isso. O risco de protestar uma dívida morta é 100% seu. Nossa! E as consequências legais disso, como um processo por danos morais, podem ser bem severas. É uma proteção à agilidade do sistema, mas é uma armadilha que muitos credores desconhecem. Entendi. A responsabilidade é toda de quem apresenta o título. Agora, eu imagino que não exista um tipo só de protesto. Se a dívida ainda não venceu, por exemplo, eu já posso protestar? É aqui que a coisa fica realmente interessante porque o motivo do protesto muda tudo. É como se fossem modos de disparo diferentes para aquela arma que você mencionou. Basicamente, existem 3 grandes motivos, listados no artigo 21. O primeiro é o protesto por falta de aceite. Falta de aceite? Isso soa como alguém se recusando a reconhecer a dívida, é isso? Perfeito. Imagina que você vendeu um produto a prazo e emitiu uma duplicata. Você manda esse documento para o comprador assinar, que é o ato de aceitar, de concordar formalmente com aquela obrigação. Certo. Se ele se recusa a assinar, você pode protestá-lo por falta de aceite. A regra de ouro aqui é o tempo. Isso só pode acontecer antes do vencimento da dívida. É um ato, assim, preventivo. E se a pessoa não se recusa, mas simplesmente some com o documento? Pega para assinar e nunca mais devolve? Aí a gente entra no segundo motivo, a falta de devolução. A lei previu essa malandragem. Se o devedor retém o título, o credor não fica de mãos atadas. Ele pode fazer o protesto usando uma segunda via ou, no caso da duplicata, com base nas indicações, que são os dados da nota fiscal que originou a dívida. Também é um ato que acontece nessa fase de reconhecimento da obrigação. Ok, então esses dois são sobre a formalização da dívida. E o mais óbvio, a data chegou e o dinheiro não caiu na conta. Esse é o terceiro e mais comum motivo, a falta de pagamento. Simples e direto. A dívida venceu, não foi paga, então você protesta. A regra de tempo aqui é o oposto da primeira. Esse protesto sempre acontece após o vencimento. Essa divisão temporal antes e depois do vencimento não é um detalhe técnico, é a chave de toda a estratégia. E por que essa divisão é tão crítica? O que acontece se eu errar o tempo? Você pode perder direitos valiosos.
O professor Lessa destaca um exemplo clássico com a letra de câmbio, que a FGV adora. Imagina que o devedor não deu o aceite. Se você esperar a dívida vencer para protestá-lo por falta de pagamento, esse protesto é inútil contra ele. Inútil. Por quê? Porque ele nunca concordou formalmente em ser o devedor principal. O protesto contra ele só poderia ter sido feito antes, por falta de aceite. Errar esse timing significa que você pode ter perdido a chance de cobrar de garantidores, por exemplo. A lógica do sistema é clara. Depois que vence, o único problema possível é a falta de pagamento. Certo, o timing define a estratégia. Isso me leva a outra dúvida. O credor é sempre obrigado a protestar ou às vezes é só uma carta na manga que ele pode escolher usar ou não? Essa pergunta é excelente porque ela nos leva ao coração da estratégia do protesto. A diferença entre o protesto necessário e o protesto facultativo. O nome já dá uma pista, né? O necessário é de fato uma obrigação. Uma obrigação para quê? Para poder cobrar a dívida na justiça. Não para cobrar o devedor principal, mas para uma coisa muito específica e valiosa, para não perder o direito de cobrar dos garantidores da dívida. Vamos traduzir o jargão de direito de regresso contra co-obrigados. Imagina que você emprestou dinheiro para o João, mas o Pedro e a Maria assinaram o contrato como avalistas. Como garantidores. Isso. Se João não te pagar, você pode cobrar do Pedro e da Maria. Esse é o seu direito de regresso. O protesto necessário é o ato formal que ativa o seu direito de ir atrás desses garantidores. Se você não o fizer no prazo correto, a lei entende que você foi negligente e é como se a garantia deles evaporasse. Você perde o direito de cobrar deles, sobrando apenas o João. Uau, então um simples ato administrativo que é o protesto pode anular uma garantia que vale milhões. É uma formalidade com um peso enorme. Gigantesco. E o fundamento para isso, em muitos casos, vem de um tratado internacional, a Lei Uniforme de Genebra, que o Brasil e muitos países adotaram para padronizar as regras de títulos de crédito. Ah, interessante. É um exemplo perfeito de como regras globais influenciam o dia a dia da cobrança de uma dívida aqui. Por outro lado, a gente tem o protesto facultativo, que é a tal carta na manga. Esse é contra o devedor principal, o João do nosso exemplo. Exatamente. Você não precisa protestar o João para poder executá-lo na justiça. Mas fazer isso é uma jogada estratégica muito inteligente. Primeiro, o protesto interrompe o prazo de prescrição da dívida, ou seja, você reseta o cronômetro para cobrar. Ah, isso é muito útil. Muito. Segundo, ele coloca o devedor oficialmente na posição de atrasado, o que abre portas para juros mais altos e outras penalidades. E, claro, torna pública a inadimplência, o que pressiona o devedor a pagar e pode ser o primeiro passo para um eventual pedido de falência. Ok, então o protesto é uma ferramenta com diferentes níveis de complexidade. Agora, vamos para o que parece ser o nível avançado. Os casos especiais. Você disse que onde protestar é um movimento de xadrez. A regra geral não é simplesmente protestar na cidade onde a dívida deveria ser paga. Essa é a regra geral, a praça de pagamento ou, na falta dela, o domicílio do devedor. Mas nos casos especiais, o mapa muda completamente, e errar o local invalida o protesto para aquele fim específico. O primeiro e mais famoso desses casos é o protesto para fins falimentares. Quando um credor quer usar o protesto para pedir a falência de uma empresa devedora, onde isso tem que ser feito? Não é na praça de pagamento. O protesto deve ser tirado obrigatoriamente na comarca do principal estabelecimento do devedor. Espera um pouco. O que a lei considera principal estabelecimento? Se uma empresa tem a sede administrativa em São Paulo, mas sua maior fábrica e a maior parte dos funcionários estão em Manaus, qual dos dois é o principal? Ótima pergunta. É uma dúvida clássica. A jurisprudência entende que o principal estabelecimento é o centro nevrálgico da empresa, o local onde as decisões mais importantes são tomadas, que geralmente coincide com a sede administrativa. Entendi. Então, no meu exemplo, seria em São Paulo. Isso. E não é só o local que importa. Para pedir a falência com base em um protesto, a dívida precisa superar 40 salários mínimos. E é um detalhe que derruba muita gente em provas. Qual seria? A súmula 361 do STJ, que foi incorporada às normas. A intimação do protesto
Precisa identificar com o nome e RG ou CPF a pessoa que a recebeu na empresa. Ah, Se o entregador do cartório chega na empresa, entrega a intimação para um funcionário da recepção que só assina com rabisco e não é identificado, já era. já era. Esse protesto é inválido para pedir a falência. Já vi casos de credores que perderam a chance de receber milhões porque o protesto falhou nesse pequeno detalhe. É uma burocracia que protege o devedor de um ato tão grave, né? Faz sentido. E sobre outros casos? E se eu já ganhei um processo na justiça, a sentença mandou a pessoa me pagar e ela não paga? Posso protestar a decisão do juiz? Pode e deve. É o protesto de sentença judicial previsto no Código de Processo Civil. É uma ferramenta muito eficaz. Nesse caso, a competência também é específica. O protesto tem que ser feito na comarca do domicílio do devedor. Ok. Mas você não pode sair do fórum direto para o cartório. Precisa de uma certidão do juiz que comprove que a decisão é final, que não cabe mais recurso e que já se passaram os 15 dias que a lei dá para o pagamento voluntário. Certo. E, por último, ouvi dizer que o cheque tem uma regra diferente, uma espécie de cheat code para o credor. É verdade? É a melhor forma de descrever. O cheque é o único título que oferece uma competência alternativa. O credor pode escolher onde protestar. Pode ser no lugar de pagamento, que é a cidade da agência bancária do devedor, ou pode ser no domicílio do próprio devedor. Que interessante. Essa flexibilidade, que está no artigo 6º da lei, é uma vantagem enorme, pois permite que o credor escolha o local mais conveniente ou estratégico para ele. Ok, minha cabeça está girando com tantas regras de locais, prazos e motivos. Vamos tentar organizar isso. Se a gente fosse criar um mapa mental, um resumo para não esquecer, quais seriam os pontos cardeais? Boa ideia. Com base no material do professor Lessa, a gente pode criar um fichamento mental. Primeiro, a bússola da competência. Precisa ter 4 direções na mente. Vamos lá. Norte, regra geral. Praça de pagamento ou domicílio do devedor. 2. Sul, cheque. Flexibilidade, lugar do pagamento, que é o banco, ou domicílio do devedor. 3. Leste, falimentar. Principal estabelecimento do devedor. E 4. Oeste, sentença judicial, domicílio do devedor. Dominar esse mapa já evita, sei lá, 80% dos erros. Bússola da competência. Gostei. E sobre o tempo? O antes e o depois. Esse seria o relógio do protesto. É bem simples, mas fatal se confundido. Falta de aceite, sempre antes do vencimento. Falta de pagamento, sempre após o vencimento. É só lembrar do nosso exemplo. Tentar protestar por falta de pagamento alguém que não deu o aceite é um ato inútil. E aquela regra da falência? Parece importante demais para ser esquecida. Sem dúvida. É a regra de ouro da falência. A súmula 361 do STJ. Sem a identificação de quem recebeu a intimação na empresa, o protesto não serve para pedir a falência. Ponto. A FGV adora criar um cenário onde o protesto parece perfeito, mas esconde essa falha na identificação para pegar o candidato desatento. Perfeito. Agora, falando em intimação, tudo isso soa muito formal, né? Papel, carimbo, entregador. Mas a gente vive no século XXI. Ouvi dizer que agora a pessoa pode ser protestada por WhatsApp. Como isso funciona? Não banaliza a coisa toda? Essa é a grande modernização, e o equilíbrio é o ponto-chave. A Lei 14711 de 2023 validou a intimação por meios eletrônicos, como o WhatsApp. Mas a lei criou uma salvaguarda importante, o que eu chamo de duplo clique azul jurídico. A intimação só é considerada válida se a pessoa confirmar o recebimento. Ah, não basta só ver que ela leu. Não. Ver que a mensagem foi entregue e lida não é suficiente. Precisa haver uma resposta ativa de confirmação, um ok recebido, por exemplo. E se a pessoa simplesmente ignorar a mensagem? O famoso visualiza e não responde. Aí a tecnologia falhou. E o tabelião não pode simplesmente pular para a publicação de um edital em jornal. A lei o obriga a voltar aos métodos tradicionais. Que seriam? Mandar um portador até o endereço da pessoa ou enviar uma carta registrada. Somente se tudo isso falhar é que o edital é permitido.
A tecnologia veio para agilizar, não para atropelar o direito de defesa do devedor. Essa revisão consolida tudo de forma muito clara. E para encerrar essa discussão sobre o WhatsApp, me deixou pensando. O protesto que a própria lei define como um ato formal e solene, agora pode começar com uma notificação que chega no mesmo aplicativo onde a gente recebe memes e figurinhas, né? Exato. Isso levanta uma questão importante para o futuro da fé pública. Como a tecnologia pode coexistir com a solenidade exigida por lei, sem banalizar a gravidade de um ato que afeta o crédito e o patrimônio das pessoas. É um equilíbrio delicado entre eficiência e formalidade para a gente refletir. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!